Olá, eu me chamo Rosana e aqui o povo precisa saber. E nesse canal eu falo sobre psicologia, saúde mental e Jesus Cristo. E no vídeo anterior eu falei o que aconteceu com os ímpios, qual a sentença que receberá os ímpios sobre o juízo final. Se você ainda não viu esse vídeo, volta lá e veja esse vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar da destruição do maior inimigo de Deus, o diabo, Satanás, a antiga serpente. Em Apocalipse 20, versículo 3, diz assim: E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. Agora, termina os 1000 anos. Estamos na última metade da última semana de Daniel. Estamos na grande tribulação, final do milênio. Agora, Satanás será solto por um pouco de tempo. Satanás está preso e com seus poderes limitados. Tem muitos debatedores que ficam questionando quando eu falo que Satanás está preso. Eles dizem que se Satanás estivesse preso, o mundo não estaria desse jeito. O mundo, ele está assim, não é só por causa de Satanás. O homem, por si só, já é corrupto, já contaminou a terra. O homem é considerado inimigo de Deus. A semente do mal, ela foi lançada na terra. O homem se corrompeu de tal forma que ficou desfigurado. A Bíblia chama o homem de inimigo de Deus. O homem no pecado, após pecado, vivendo deliberadamente no erro, ele não precisa do diabo para fazer o mal. Ele faz o mal com maior prazer. O que diz aqui em Romanos 1, de 29 a 31. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedientes a seus pais, são insolentes, desleais, sem amor pela família, implacáveis. O homem é considerado inimigo de Deus. Vocês vivem em que mundo? Por que Deus vai lançar o homem no lago de fogo? O mundo está desse jeito por causa do próprio homem. O homem já foi corrompido pelo mal. A natureza geme, querendo destruir os destruidores. Em João 8:44 diz assim: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É o próprio Jesus quem está dizendo isso. Em Apocalipse 20, versículo 7, diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Versículo 8: E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Agora, nesse tempo, será o tempo do maior engano, da maior apostasia já vista. Satanás agora vai reunir o seu exército. Agora o dragão será solto e sairá a seduzir e a enganar. Vai dar início à grande apostasia, terá o declínio moral, o maior engano religioso, a perversão sexual. É como se o homem estivesse experimentando agora o verdadeiro livre-arbítrio. Aqui o anticristo estará imperando.
Aqui no fim do milênio, com a soltura de Satanás, Satanás promoverá a mais terrível perseguição contra os cristãos. E essa perseguição vem na forma de batalha, que eles mencionam como Gog e Magog. Na profecia de Ezequiel 39, de 1 a 6, foi profetizado que um grande exército viria do norte e invadiria Israel e iniciaria uma guerra. É o que João está vendo aqui. E esse exército vai guerrear contra os santos, contra Cristo. São forças reunidas dos 4 cantos da terra. Em Apocalipse 20, versículo 9, diz assim: E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. O anticristo liderará uma oposição mundial contra essa cidade santa e contra os santos. O anticristo será um líder mundial. Ele fará com que essas nações se reúnam com os mesmos pensamentos de hostilizar e perseguir a igreja em toda parte do mundo. Isso que significa sitiaram. E de Deus descerá fogo do céu e os devorará. Em Apocalipse 19, 19, diz assim: E vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àqueles que estavam sentados sobre o cavalo e o seu exército. E no versículo 20 diz: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Com apenas um sopro, Cristo lançará a besta e o falso profeta no lago de fogo, que vão estar lá queimando com enxofre. Com apenas um sopro, com a manifestação da sua glória. E eles serão lançados vivos no lago de fogo. Cristo está lançando fora de uma vez por todas todo o mal. O Armagedon é a declaração plena e final da sua vitória contra o mal. Imagine o grande poder de Deus. Só com a manifestação da glória de Cristo, o anticristo e a besta são extirpados de uma vez só. O mal será arrancado pela raiz. Chegou a hora dos seus inimigos serem julgados. Agora chegou a hora do dragão, o diabo, Satanás. Em Apocalipse 20, versículo 10, aqui está a queda do último inimigo de Cristo. Aqui é o fim do milênio. Iniciou a grande tribulação. Terminada a grande tribulação, o Senhor Jesus volta e na sua segunda vinda, ele vai eliminar de uma vez por todas o grande chefe do mal. Tudo isso aqui está acontecendo na segunda vinda de Cristo. Todos esses episódios aqui dele lançar o falso profeta, o anticristo no lago de fogo, tudo isso aqui está acontecendo na segunda vinda de Cristo. Então, na sua segunda vinda, Satanás é condenado. E essa condenação vem em forma do lago de fogo, no mesmo lugar onde a besta e o falso profeta foram lançados. Aqui está falando da segunda vinda de Cristo. Tudo o que está acontecendo aqui, essa batalha, essa reunião do diabo, Satanás e seus exércitos para lutar contra o exército de Cristo. E fala de todos os inimigos que estão sendo colocados debaixo do pé de Cristo. E em Apocalipse 20, versículo 10, é o diabo que os enganava
e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, pelo século dos séculos. Nunca mais haverá mal. É o fim do mal. É a eliminação do chefe maior e dos seus seguidores. E todos aqueles que aceitaram a marca da besta, que não foram encontrados no livro da vida, após esse episódio, foram lançados também no lago de fogo. Eles foram mortos à espada e depois lançados no lago de fogo e foram sentenciados para ficar lá eternamente. E aqui está falando da segunda vinda de Cristo, que é o assunto do próximo vídeo. No próximo vídeo, eu estarei falando sobre a segunda vinda de Cristo. Como que acontecerá a segunda vinda de Cristo? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva no canal. Deixe seu like e compartilhe para que esses vídeos cheguem a mais pessoas. Eu quero que esses vídeos alcancem as pessoas. Então, vocês precisam ajudar dando seu like e se inscrevendo no canal, ok?